Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Sejam Paz, Senhor. bem-vindos. Palavra do Senhor diz, Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? No 27, 13 diz: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. A nossa esperança, Pai. Tá saindo? A nossa confiança está em Ti, Pai. O Senhor é o nosso lugar seguro, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos selou com o Teu Santo Espírito. E hoje nós somos a habitação do Senhor. Somos casa do Senhor. Vasos de barro, mas com a excelência que é Cristo em nós. Obrigado, Deus. Quanta bondade, quanto favor. Como é bom, Deus, te adorar. Como é bom, Senhor, descansar em Tua presença, Deus. Na correria do dia a dia, Senhor, nós ficamos exaustas. Mas aqui, Senhor Deus, temos nossas forças renovadas para a Tua glória. Seja no físico, em todas as áreas, Deus, aqui nós temos as nossas forças renovadas. Porque a Tua presença manifesta, nos faz novos. Obrigado, Senhor Deus. Encha-nos da Tua presença. E muito obrigado, Deus, porque hoje nós podemos te chamar de Pai. Nosso Papai. Aleluia. Glória a Deus. Nosso no céu, Santo, santo é o Santo teu Deus. nome, teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe os céus descer na terra como é nos céus. Deixe os céus descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é
deixa o céu descer, 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 é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu Teu é o reino, Deus. Tu é a glória, Jesus. Seja adorado, seja exaltado neste lugar pelo teu povo, Senhor. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, Aleluia. deixa o céu Deixa o céu descer nesse descer. lugar, Senhor. Vem com a tua presença manifesta, Deus. E faz conforme o teu querer, Senhor. Estamos aqui para adorar e bendizer a ti, Jesus, Rei da glória. Aleluia. Tu és santo. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Aleluia. Glória e força, tributai ao Senhor glória e força. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, Tu és o amado da nossa alma, Jesus. Jesus,
seja força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a ti, Jesus, pois o Senhor é digno, Pai. Aleluia. Espírito Santo. Porque dele, por ele,
seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A glória a ti, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Glória, pra sempre, glória, pra sempre, amém. Aleluia. Aleluia. É com muita alegria, né? Que eu quero chamar aqui o preletor dessa noite, Ismael da Silva. E eu quero fazer uma oração por esse jovem. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós exaltamos o teu santo nome. E nós estamos aqui para te adorar, para bendizer o teu nome, Jesus. Diante do Senhor, quero apresentar a vida do Ismael, Jesus. O significado Deus ouve. E eu creio, Deus, que ele se preparou, ele orou para esse momento tão precioso, Jesus. Onde ele vai anunciar a tua palavra, a tua poderosa palavra, Senhor. Não é a palavra do Ismael, mas a palavra daquele que ouve o Ismael. Então eu quero te pedir, Deus, que em nome de Jesus o Senhor derrame da tua unção, da tua graça sobre a vida do Ismael, Senhor. E que ele possa ministrar a tua palavra com poder e ousadia, Senhor. Encha-o da tua unção até transformar. E Deus, em nome de Jesus, Pai, nos dê um coração como aquela terra boa que recebe a tua palavra e frutifica muito. Capacita o teu filho e usa o teu filho, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém, amém e aleluia. Amém, amém, amém. Bom, a gente hoje vai dar continuidade no estudo de Romanos. Hoje a gente vai ler hoje as primeiras partes do capítulo 9. Que é... O tema de hoje vai ser a tristeza de Paulo. Que nos primeiros capítulos ele vai falar um pouco sobre essa tristeza que Paulo teve com relação ao seu povo, né, os judeus. E hoje vamos debater um pouco sobre isso. Estava até conversando com o Edilberto. Edilberto falou: vixe, mano, hoje o Paulo ele tá triste hoje. Tava tão animado esses dias. Hoje já tá mais murcho. Mas amém. Vamos ler aqui do capítulo, do versículo 1 ao 9, do versículo 1 ao 5. Que diz assim: eu digo que é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência é
A minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza, uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é a minha raça, meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Versículo 4. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu sua glória com eles. Deus fez sua aliança com eles e lhes deu a lei verdadeira. Aliás, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Versículo 5. Eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo é o Deus que governa todos. Que o Cristo que governa todos seja louvado para sempre. Amém. Hoje a gente vai estar, como eu falei, né, a gente vai estar falando um pouco sobre essa questão da tristeza de Paulo com relação ao povo dele. Eu estava até conversando com meu pai hoje, antes de vir para cá, e a gente conversando um pouco, eu falei para ele: pai, hoje o resumo da pregação é que o povo de Paulo, ele tinha a faca e o queijo na mão com relação, né, à sua salvação, a Deus e tudo mais. E eles não souberam aproveitar aquilo que de mais precioso eles tinham, que era justamente essa salvação, né? O estudo começa assim. Paulo passa de uma exaltação final do capítulo 8 para a profunda tristeza do começo do capítulo 9. William Greenhouse disse que o grito de alegria de Paulo se tornou um soluço de compaixão. Na vida do cristão, algumas vezes coexistem a alegria, a tristeza, a exultação e a dor, que é o que a gente como cristão passa, né? Sobre a questão de manter sempre aí a questão, a gente vive tanto a alegria como a dor, né? Muitos judeus olhavam para Paulo como um consumado inimigo. Sentiam-se traídos com a sua conversão à fé cristã e a consequência do abandono das fileiras do judaísmo, né? Quando Paulo ele se converte, quando ele tem realmente um encontro com Cristo, ele passa a viver o cristianismo, né? Deixando algumas práticas que ele tinha quando judeu, né? Deixa eu parar. Tá aqui. Por esta causa, os judeus compatriotas foram os seus perseguidores mais implacáveis, que já mostra que, né, pelo fato da traição de Paulo ter acontecido com eles se tornaram perseguidores do mesmo, né? Eles não acreditavam que Paulo os amasse. Então o apóstolo reforça o seu argumento, que eu acredito que é o ponto principal aqui desse texto, que é: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Na verdade, o que eu considero que o mais importante no texto, valeu, Rosinha, é justamente ele está no versículo 4, se eu não me engano. A gente vai chegar lá. Paulo afirma seu amor pelos israelitas, evocando o testemunho de Cristo e do Espírito Santo. Sua confissão de amor por seus compatrícios não é uma retórica vazia, nem uma verborgia hipócrita, dissimulada e fingida, mas uma realidade imutável, por assim dizer. Tem algumas palavras nesse estudo que é um pouco difícil. Seu coração está rasgado, seus olhos estão molhados e sua alma está gemendo. Hendrickson disse que a tristeza de Paulo é grande em sua intensidade, profunda em sua natureza e incessante em sua duração, né? Então Paulo ele tem observável a tristeza de Paulo por parte dele pelo fato de
seus próprios compatriotas, né, seu povo, o perseguir justamente pelo fato dele ter abandonado as tradições, né, do antigo judaísmo. E aqui agora na parte do estudo ele vai mostrar algumas razões pelas quais Paulo, né, ficou triste, que vem falando assim, qual a razão da tristeza de Paulo, né? Eu estava até falando para a mãe, eu falando assim, mãe, eu tô com medo até de terminar antes da hora, por conta que o estudo hoje realmente é muito pequenininho, mas vai dar certo. Em primeiro lugar, a incredulidade dos judeus, né, que vai do versículo 1 ao versículo 3. Os judeus, irmãos e compatriotas de Paulo, segundo a carne, ainda estavam aferrados, né? Presos, no caso. A sua tradição religiosa, sem Cristo e sem salvação. Isso provoca no apóstolo grande tristeza e incessante dor. Paulo é um teólogo que escreve sobre a soberania de Deus, não como frio acadêmico. Eu até achei interessante essa parte aqui da questão do frio acadêmico, né? Na minha faculdade de serviço social, a gente estava lendo um pouco sobre isso, a gente estava até comentando sobre a matéria, né? Alguns tipos de escrituras, né? De textos, onde, dependendo do texto, ele apresenta uma certa emoção ou não, ele é emotivo ou não, pelo fato de, por exemplo, ser um texto mais informativo, por assim dizer. Quando é um texto jornalístico, algo do tipo, eles geralmente cortam a emoção para que não haja uma interferência na propagação da mensagem. Mas Paulo aqui, ele mostra, né, todo o seu amor pelos seus irmãos aqui, até mesmo escrevendo, a gente consegue sentir esse amor de Paulo. Mas como homem de coração quebrado e com os olhos molhados de lágrimas. Embora faça uma análise meticulosa do propósito soberano de Deus na salvação, revela o profundo amor por seu povo e grande pesar por vê-los ainda endurecidos ao evangelho da graça, né? Como apóstolo dos gentios, Paulo anseia ardentemente ver a salvação dos judeus, né? A gente pode colocar basicamente os judeus aqui como se fosse alguém da nossa família, né? A gente pode colocar o povo de Paulo como sendo realmente, vou botar aí, por exemplo, um pai, uma mãe que ainda não conhece os caminhos do Senhor, né? Cadê onde eu parei? Tá aqui. A tristeza profunda e a dor contínua do veterano apóstolo levam a fazer uma ousada confissão. Ele deseja ser apartado, isso aqui eu acredito que é o ponto-alvo, sim, o ápice. Ele deseja ser apartado de Cristo para que seus irmãos fossem reconciliados com Cristo. O desejo de ser maldito, né, para que seus compatriotas fossem benditos. Desejou ir ao inferno para que seus irmãos fossem ao céu. Esse nome aqui eu não vou saber dizer. De Wisber, né? Wisber, né? Diz que Paulo se mostrou disposto a ficar fora do céu, né? Que eu acredito que isso aqui foi, acho que o ponto de maior loucura de Paulo. Ficar fora do céu por amor aos salvos e ao inferno por amor aos perdidos. A palavra grega anátema significa separado de Cristo e destinado à destruição, ou seja, abandonado à perdição. Paulo estava pronto para ir às últimas consequências para ver seus compatriotas salvos. Aqui a gente entra em um ponto que eu gosto muito de olhar para isso aqui. A primeira vez que eu bati o olho nesse texto, eu já falei assim, caramba, mano, parece que eu tô relendo, sabe? Que foi exatamente aquilo que Jesus fez por nós, né? Ele foi até as últimas consequências que um ser humano, por assim dizer, poderia aguentar, que foi a morte, né? Pela gente. E a consequência dessa morte se propagou durante anos e anos e vai durar muito mais até que o Senhor venha. O sentimento de Paulo nos lembra de Judá, que como substituto do seu irmão Benjamim disse: Agora pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu Senhor. Recorda-nos as palavras emocionantes de Moisés ao interceder pelo povo. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado.
Ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Agora voltamos nossa memória para o agonizante clamor de Davi. Tá todo mundo entendendo até agora, né? Amém. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Porém, acima de tudo, foi aquilo que eu falei, né? Ele fixa a nossa atenção naquele que realmente se fez substituto pelo seu povo. Né? Citando Lutero, John Stott declara: parece inacreditável um homem se disponha a ser amaldiçoado a fim de que os malditos possam se salvar. É óbvio que essa é uma impossibilidade absoluta, né? Paulo já tinha falado isso, já que o mesmo Paulo acabara de ensinar que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. No entanto, e se isso fosse possível, ele estaria disposto a sacrificar-se para ver seus irmãos salvos. Que nem eu falei, eu acredito que esse foi a maior tristeza da vida de Paulo, para o ponto dele desejar ir para o inferno, né? Alguém que serviu assim como modelo para a gente também, se fazer maldito para salvar seus compatriotas, né? Em segundo lugar, os privilégios dos judeus. Eu acredito que acredito não. Esse é o maior motivo pelo qual Paulo ele demanda a sua tristeza, né? Ele mostra a sua tristeza, que são realmente os privilégios que os judeus tinham com relação à facilidade da salvação, né? A tristeza de Paulo se agravava não apenas pelo fato dos seus irmãos permanecerem incrédulos, mas por permanecerem incrédulos a despeito de tantos benditos privilégios. Que insígnios privilégios eram esses? Agora a gente vai entrar na parte dos privilégios, né? A descendência. O primeiro ponto é a descendência deles. Eles eram descendentes de Jacó. O título israelitas chama a atenção à sua descendência de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Que eu estava até perguntando ao pai, eu não estava me ligando muito. Eu falei assim, pai, porque eu pesquisei no Google, mas eu queria, né, saber assim dele realmente. Eu falei assim, pai, o que significa o nome de Israel, né? E eu falando com ele, ele me explicou realmente sobre a história de Jacó, onde ele lutou com o anjo, né? E o significado do nome Israel é aquele que lutou com Deus. Eu não sei como ele teve essa coragem, mas enfim. Cujo, não é? A mudança para Israel. Em comemoração à sua fé vitoriosa, que permitiu que Deus o deixasse que não permitiu que Deus o deixasse antes que eu tivesse abençoado, né? A questão da descendência dos israelitas, principalmente nessa parte do estudo, ela é muito forte. Eu tava dando uma olhada e basicamente todos os próximos pontos que vão aparecer aqui sempre vão estar ligados à descendência de alguma forma. Por isso que eu acredito que esse seja o primeiro ponto, né? O ponto chave para começar. É a adoração. A adoração se refere à sua eleição teocrática, pelo qual eles foram separados das nações pagãs para se tornarem os primogênitos, né? Aí eu separei não, tem alguns textos aqui para a gente abrir, lá em Êxodo 4, Êxodo 4, 22. Todo mundo achou aí? Tinha esquecido já disso aí. Êxodo 4:22 fala assim: Então você lhe dirá: Eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Então, mais uma vez, como eu falei, a descendência aparecendo aqui, né? A sua possessão particular. Êxodo 19, você passa em algumas folhinhas.
Êxodo 19, 19 no versículo 5. Versículo 5. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Então aqui mais uma vez ele falando sobre essa questão, né, da dominância do Senhor pelo esse povo. Agora Oséias 11. Oséias. Isso. Oséias 11. 11, o versículo 1. Eu acho interessante a introdução do capítulo 11, porque naquela parte em negrito, né, que fica sempre em cima de algo que vai acontecer, ele coloca aqui, ó, Deus ama seu povo desobediente. Até hoje, não muda. A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: Quando Israel era criança, eu já o amava, e chamei-o de meu filho, que estava na terra do Egito. Né? Mais uma vez aí Deus mostrando, né, a preferência dele, assim, por assim dizer, o carinho que ele tinha por esse povo. Né? Agora, vai lá para Isaías 43. Isaías 43, 20. Livro do profeta Isaías. Só achar aqui. Cheio. Profeta Isaías 43, capítulo 43, versículo 20. Está escrito assim: Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto, e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Mais uma vez o Senhor enfatizando, né, que era o povo escolhido dele. A glória. A glória era um sinal visível da presença de Deus com eles. Hendrickson disse que a glória que é a manifestação visível do Deus invisível. Murray esclarece que essa glória deve ser reputada como referência àquela que se manifestou e permaneceu no Monte Sinai, né? A glória que cobriu e encheu o tabernáculo, a glória que apareceu sobre o propiciatório no Santo dos Santos, a glória do Senhor que encheu o templo. Essa glória era o sinal da presença de Deus entre os israelitas. Né? Eles carregavam a presença de Deus para onde eles iam, garantindo-lhes que Deus habitava e viera ter comunhão com eles. Né? Então aqui, como eu falei, até o final desse estudo vocês vão ver claras referências de Paulo aqui com relação a realmente aquilo que os judeus tinham na mão deles, né? Quanta bênção eles tinham na mão deles. A próxima, o ponto 4, as alianças, não a aliança, as alianças. As alianças estão no plural porque o pacto de Deus foi progressivamente revelado.
mesmo que haja somente um pacto de graça, em essência idêntico em ambas as dispensações. Ele foi revelado plenamente no discurso do tempo, né? A questão agora da legislação. Deus favoreceu de modo especial Israel pela dádiva da lei. Deus deu preceitos e instruções ao seu povo para guiá-lo no caminho de santidade, né? Então, mais uma vez aí, o Senhor mostrando um caminho para eles, né, o que eles deveriam fazer para que não se perdessem. O culto, ponto 6. Gente, eu estou indo ligeiro demais. Não, né? Não. Enfim, é a falta de costume. O culto. O culto aqui fala da adoração verdadeira de Deus. Aliás, a adoração verdadeira do verdadeiro Deus de modo verdadeiro. Hendrickson diz corretamente que Romanos 4:9 se refere muito mais ao culto no templo ou ainda o culto público em geral. Provavelmente Paulo estava pensando no culto ou serviço verdadeiro do único Deus e na maneira pela qual tal homenagem é prestada. Aí entra agora a parte das promessas. Ponto 7. Essas promessas são aquelas relativas ao Messias. E foi pela fé nessas promessas que os santos da antiga dispensação obtiveram a vida eterna. As promessas de Deus. Eu estava até conversando com o pai hoje de manhã, a gente conversando um pouco sobre o estudo, e ele falando para mim sobre a questão de um texto, agora não lembro qual foi. Mas enfim, eu vou falar assim por cima porque eu não vou arriscar chutar uma referência. Mas ele falando quando Jesus ele chega no Sinédrio, se não me falha a memória, ele chega no Sinédrio e vai falar com o pessoal lá, eles entregam uma parte da palavra para que ele leia. Ele leu, e ao terminar de ler a passagem, eu fico olhando para essa passagem e penso, caramba, mano, eu fico imaginando se fosse a gente hoje em dia. Ele lê a passagem, fecha, entrega de volta, e ele se senta e fala algo assim que o pai obviamente parafraseou, né? Ele não disse como realmente Jesus falou, mas ele falou tipo assim, agora essa profecia se cumpriu, que era justamente falando dele, né? Justamente do profeta Isaías, era isso que eu ia dizer já, do profeta Isaías. E ele disse pra mim, a gente conversando, ele falou assim, mas nessa hora eu acredito que todo mundo deveria ter feito o quê, né? Glória a Deus, o Senhor chegou, o Messias. Só que aí eles expulsaram Jesus de lá e levaram para a ponta de um precipício, né? Para poder realmente atirar Jesus de lá. Só que Jesus ele vira voltando assim, né, de acordo com o precipício, como se ele fosse de frente, ele vira para o outro lado e sai simplesmente andando. E eu nessa hora me veio algo tipo, e se fosse com a gente, sabe? A gente estando no lugar dos judeus, sabe? Eu sei que eles erraram em muitos pontos aqui, eles tinham realmente um privilégio assim inacreditável. Mas eu tento sempre me colocar diante de um texto no âmbito de e se fosse comigo, sabe? E se fosse na minha situação, eu estaria do lado de Cristo ou estaria contra ele, sabe? Porque é algo que eles foram ensinados desde criança, praticamente. Eles aprenderam desde que eles nasceram. E de repente se cumpre ali, a pessoa fica meio incrédula. Mas enfim, os patriarcas. Os patriarcas se referem a Abraão, Isaac e Jacó, né? Os três. Os pais da fé de quem eles descendiam e podiam orgulhar-se. A questão é que esse ponto aqui eu vejo muito como algo que os próprios judeus eles colocavam acima até mesmo do próprio Cristo. Profeta Isaías tem uma passagem dele que eu estava até vendo um vídeo esses dias ele falando justamente sobre essa questão.
O profeta Isaías, 500 anos antes de que Jesus viesse para a terra, de que Jesus nascesse, ele já profetizava, né? Ele já profetizava sobre a questão da vinda de Cristo. E às vezes eu fico imaginando essa questão, tipo assim, cara, eles tinham aquela escritura na mão. Foi 500 anos antes, né? Não tinha como eles não ter acesso. E mesmo com tudo aquilo, eles colocavam, de certa forma, o patriarquismo, por assim dizer, acima de Cristo, né? Eles colocavam aquilo acima de Cristo. Tanto é que tem uma cena, eu não sei se vocês já chegaram a ver a cena do The Chosen, né? Que um dos grandes lá, né, dos fariseus, um deles param de frente com Jesus e pede para que Cristo, Jesus, renuncie às palavras deles, né? De acordo com o quê? A lei de Moisés, né? Segundo a lei de Moisés, se você não renunciar essas palavras, você vai ser morto e tudo mais. E ele fala, né? Eu sou a própria lei de Moisés. E isso, assim, eu vejo muito mais pela essa questão, por conta que eu acredito que eles esperavam algo muito mais de Cristo, do Messias. Algo muito mais resplandecedor, né? Por assim dizer. Eles esperavam algo muito maior do que eles receberam. Mas enfim, essa foi justamente a questão, né, do patriarquismo, né, dos patriarcas, que muitas das vezes eles colocavam acima do próprio Cristo, né? E por último, a descendência de Cristo segundo a carne. Isso aqui para eles, eu acredito que deveria ser o maior motivo de felicidade, né? A maior glória de Israel consiste no fato de Cristo, que é sobre todos, Deus bendito eternamente, e amém. Isso aqui é a parte final, né, do versículo 5. Sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Ter concedido aos seus patriotas, segundo a carne, né? Paulo afirma ambas as naturezas de Cristo, a divina e a humana. A gente sabe que Deus, quando Cristo ele veio para a terra, né? Quando Jesus veio para a terra, ele tinha a natureza tanto como humana como 100% divina também. Ele era 100% nas duas. Os eruditos ao longo dos séculos têm discutido essa doxologia. Se essa doxologia refere-se a Deus Pai ou ao Deus Filho. Concordo com a ideia de Jeffrey Wilson de que essa é uma doxologia a Deus, no caso o Pai, anulada pelo contexto. O que torna a tristeza de Paulo tão forte ao fato de que Israel, mesmo tão favorecido, né, por Deus, tenham fracassado em reconhecer Cristo como seu Salvador. Assim, Paulo insere-se uma doxologia, no caso uma adoração, né, a Deus, no caso Pai. Quando eu falo aqui no caso Pai é porque está entre parênteses. Neste ponto, ele estaria fora de lugar e a incongruência seria evidente. Entretanto, é atualmente apropriado Paulo mostrar que o Cristo que os judeus rejeitaram e crucificaram era aquele que é sobre todos, Deus bendito eternamente. Foi justamente isso que eu falei, né? Sobre essa questão deles terem rejeitado, de fato, né? Terem rejeitado a Cristo como Senhor. Eles esperavam, como eu falei, eles esperavam algo muito maior, né? Segundo eles. Mesmo Cristo sendo capaz e mostrando que ele era capaz de curar enfermos, expulsar demônios, ele era capaz de ressuscitar mortos. Mesmo assim, as pessoas não creram, né? Mesmo tendo as profecias, mesmo a todo momento os profetas profetizando e tudo mais. João Batista lá também no deserto. Estava até conversando com o pai, ele me perguntou, Ismael, qual foi o último profeta? Eu falei, pai, foi João Batista, por conta que ele anunciou a vinda de Cristo e ele viu com os próprios olhos, né?
E quão grande privilégio foi de João Batista realmente ter visto Jesus com os próprios olhos, né? Anunciado e ter visto a promessa se cumprindo. Mas acredito que é isso. Por isso que eu falei hoje, o estudo ele é bem reduzido. Ele é bem reduzido, mas enfatiza realmente essa questão sobre a tristeza de Paulo. Paulo, ele foi como ele propriamente fala, né? Sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Então Paulo, ele era uma referência, e como uma referência ele via exatamente aquilo que ele poderia fazer pela sua nação, mas que pelo fato do tradicionalismo eles rejeitaram, né? Pelo fato da idolatria, que eu acredito que é algo, infelizmente, que até hoje é muito forte no nosso meio. A idolatria, ela é algo que nos distancia de Deus. Deus abomina a idolatria. Então, o que eu acredito que esse estudo em si fale pra gente, de uma certa maneira, é que a gente abandone a idolatria de diversas formas. A gente pode até julgar os judeus por eles idolatrarem os patriarcas. De certa forma, a gente pode até julgar eles por idolatrarem os antepassados muito mais que Cristo. Mas a gente, muitas vezes, a gente idolatra os materiais, né? Por exemplo, eu tô lendo Daniel. Eu tô lendo Daniel e algo muito forte que eu vi no livro de Daniel foi justamente aquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quase não sai. E quando Nabucodonosor, né, ele faz a estátua para adorarem, mas mesmo assim eles não se dobraram. E acredito que é isso que a gente tem que fazer hoje, é não se dobrar diante das idolatrias que o mundo coloca, né? E a convicção daqueles homens era tão forte, só abrindo um parênteses aqui fora, né, do estudo. A convicção daqueles homens era algo tão forte que eles foram lançados no fogo, né? Diz no texto que a fornalha foi esquentada, aliás, 7 vezes mais do que o normal. Tanto é que a própria labareda já matou os 2 que estavam lá na frente, né? Os 2 guardas. E quando eles foram jogados, né? Nabucodonosor olha e fala: mas não eram 3 que a gente tinha jogado, certo? A gente não tinha jogado 3 pessoas lá dentro. Só que tinham 4. Só que tinham 4. E esse quarto, ele falou, ele é comparado ao Filho dos Deuses, né? E quando eles saem, nada tá queimado, não tem sinal de fumaça, não tem nada. E outra parte que eu também gosto muito é quando o Daniel ele é lançado na cova dos leões. E se você for observar, de certa forma, eu pelo menos o que eu vejo assim era que aqueles leões eles passavam um certo tempo sem comer nada para que quando caísse lá dentro, realmente, inclusive, né, quando as pessoas que acusaram Daniel foram reboladas lá dentro, né, foram jogados lá dentro, não deixaram nem cair no chão. E acima de tudo, eu estava até me questionando o porquê de tão ser falado sobre Daniel nas igrejas atualmente. Eu tenho visto que muitas igrejas estão falando sobre de Daniel. Por exemplo, meu pai, ele tá lendo Daniel, ele sempre colocava Daniel em alguma coisa, metia Daniel em algum lugar. E o fato é que eu acredito que Deus falou comigo no momento em que eu questionei ele. Eu falei assim: Senhor, o que Daniel tinha que a gente precisa saber? E Paulo teve nessa situação, Daniel teve, Cristo teve, e eu acredito que é isso que a gente deve ter, integridade. A gente deve ser firme naquilo que a gente acredita. A gente deve ser alguém que não se dobra diante daquilo que as pessoas colocam pra gente hoje em dia. A gente não pode se dobrar de forma alguma. Por exemplo, Paulo, ele foi perseguido por assim dizer, pela própria família dele, né, de sangue. Daniel, ele foi perseguido e passou vários reinados e ele ainda estava lá de pé. Cristo, ele foi perseguido, bateram nele,
e crucificaram, mas mesmo assim Deus, ele manteve a integridade dele. Então acredito que é isso que Cristo ele quer da gente, é realmente integridade. Então é isso, que a gente possa ser íntegro diante de Deus e que, como o Paulo aqui falou, né, a gente possa combater um bom combate, né? É isso. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar, né? Agradecer por essa bênção, por essa palavra, por essa ministração, a qual o Senhor quer nos ensinar a cada dia através dos seus servos, através dos vasos escolhidos da sua parte. Amado e eterno Deus, Deus de infinita bondade, Senhor, quero aqui te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, tem feito ao nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, de fato, Deus, sempre, Deus, instruir, dar capacidade, meu Deus, o teu servo, o qual trouxe a palavra nessa noite, Deus. Que ele venha, Senhor, ser de fato, Deus, um vaso escolhido, moldado pelo Senhor. Abençoa sua família, abençoa sua casa, abençoa cada um que aqui está, cada um que aqui veio e aqueles que estão a assistir através da internet. Essa palavra a qual foi ministrada através do Ismael, este rapaz, esse jovem, que brevemente estará, Senhor, dando aí testemunho do seu ministério, em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que capacita. Quero aqui agradecer pela presença do irmão Antônio, esse homem de Deus, esse servo do Senhor, essa pessoa que tem sido muito útil, Deus, no teu reino e para com seus amigos, para com sua família, para com sua casa, para com este lugar. Obrigado por ter trazido ele aqui, Senhor. Muitíssimo obrigado, Pai. Obrigado por cada um, Deus. É assim que eu te oro e te agradeço pelo momento. Amém. Graças a Deus. Amém.